Bom dia, primeiros anos. É difícil falar, mas eu tô com saudade de vocês, viu? É assim mesmo. Então, vamos lá. Eu falei que eu ia estar ajudando vocês, né, nesse momento, porque a gente sabe que não tá tendo aula de física ainda, passando lá na Rede Minas, e eu resolvi gravar esse videozinho rápido com uma explicação para nossa primeira semana que tem lá sobre vetores. Essa matéria de vetores a gente viria, né, após o que nós estávamos estudando. Nós estávamos estudando as grandezas, né? Para quem não lembra aí, grandezas é tudo que a gente podia medir. E essas grandezas, elas podem ser separadas em grandezas escalares e grandezas vetoriais, que seria a próxima matéria que nós teríamos. Nessas grandezas escalares, a gente estava trabalhando com quilômetro, medidas de comprimento, metro e assim por diante, de quilo, medida de massa, grama, de tempo, hora. Por quê? Essas medidas escalares são aquelas que a gente usa um número, né? E esse número já me indica, por exemplo, se vocês me perguntarem o tempo, eu vou falar com vocês qual é o horário, a hora, 5 horas e 10 minutos. Se vocês me perguntassem a temperatura, eu tô medindo 40 graus hoje, tô com febre. Agora, as medidas vetoriais, além delas expressarem um número, elas têm um módulo. O que é um módulo? É uma intensidade, que é um valor numérico, tamanho. Ela tem um sentido, né? Esse sentido se é para cima ou para baixo, para direita ou para esquerda. E ainda tem uma direção. Essa direção se é horizontal, vertical. E é aí que vem a matéria de vetores que está lá no PET, na apostila de vocês. Esses vetores nada mais é uma parte da matemática, um ente da matemática que vem dar uma expressão a mais para esse número, né? Ou seja, entre linhas é uma seta, é uma setinha, tá bom? Então, esse vetor é uma seta. Então, quando eu coloco uma seta em cima de uma seta e eu tenho uma representação matemática usando uma letra, por exemplo, A e uma setinha em cima. Eu estou dizendo que essa seta aqui, A, chamei ela de A, posso ser qualquer letra, com essa setinha aqui em cima representa um vetor. Ou seja, é uma grandeza que eu posso medir, dar um número para ela, mas ainda eu posso dizer o sentido e a direção. Vamos supor que a gente está aqui na ponte da Santos Dumont, beleza? Nós temos quem vem e quem vai. Por exemplo, eu posso ter um carrinho desse lado, um outro carrinho desse. Esses carrinhos, eu posso dizer que eles têm o mesmo tamanho, o mesmo valor, o mesmo módulo, a mesma intensidade. Por exemplo, 4 metros, 3 metros, 5 metros. Só que esses carrinhos, eles estão provavelmente em mesmo sentido? Não. Um carrinho está vindo para a minha esquerda e um carrinho está indo para a minha direita. Então, ele tem sentidos diferentes, né? O sentido aqui desses carrinhos são diferentes. Eu poderia ter um carrinho indo para cima, outro para baixo, um para direita, um para esquerda, uma para cima. Eles estão em sentidos diferentes, ok? E a direção desses carrinhos é a mesma? Por exemplo, todos os carrinhos estão na posição horizontal. Então, a direção aqui é horizontal, vertical ou oblíqua, inclinada, que eu vou colocar para vocês separados. Então, eu posso falar que esses carrinhos estão com velocidades que eu posso medir, é uma grandeza que eu posso medir, 30 km por hora, 20 km por hora, 70 km por hora, mas esses carrinhos estão em sentidos opostos, um está vindo para a esquerda, o outro está indo para a direita, na ponte de Nanuque, e ao mesmo tempo esses carrinhos estão na mesma direção, todos estão na horizontal. Então, o vetor, essa setinha, serve para dar mais informações referente ao número.
Então, quando eu falo o tempo, 5 horas e 30 minutos, eu preciso falar se está na direita, na esquerda, para cima, para baixo, na horizontal, vertical? Não preciso, já me basta. Quantos quilos você tem? 30 quilos, 70 quilos, 90 quilos, 100 quilos. Eu não preciso dizer se é 100 quilos para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Isso são grandezas escalares, né? Agora, grandezas vetoriais, como velocidade, né, que o carro está indo, eu posso dizer se ele está indo no sentido da direita para a esquerda, para cima, para baixo. Posso dizer se ele está na vertical, na horizontal. A força, quando você puxa alguma coisa ou empurra um objeto, você pode dizer que a sua força, que a gente vai calcular mais para frente, é de 20 newtons, por exemplo. A força é medida em newtons. Mas essa força eu estou fazendo o quê? Eu estou empurrando um objeto para cima, empurrando um objeto para baixo, empurrando para a direita, para a esquerda, ou eu estou empurrando ele na horizontal, na vertical ou inclinado, que a gente fala na diagonal ou oblíquo. Então, as grandezas vetoriais, aquelas que eu posso dizer o tamanho dela, que é um número, que é um módulo, o sentido e a direção, elas usam essa setinha aqui para cima. Então, a diferença dessas grandezas, que a gente estava trabalhando só com as escalares, é que também tem as grandezas vetoriais. E nós vamos utilizá-las muito. Nós vamos utilizá-las agora na velocidade, né? Vamos ver mais para frente. Vocês vão usar ela na segunda lei de Newton, que é a força aplicada sobre um determinado material. E aí a gente precisa saber disso. Então, resumindo, o que é vetor? Vetor é uma setinha. Essa setinha, ela começa aqui, é o início dessa setinha, e aqui na pontinha dela é o final dessa setinha, né? É o final do trajeto. O tamanho dela, dessa setinha, se ela é grande, pequena, ou seja, é o módulo. Então, vocês têm que saber que toda vez que o exercício falar módulo, é a mesma coisa que a intensidade. É a mesma coisa que o tamanho da seta. Ou seja, eu posso ter uma setinha A, eu posso ter uma setinha B, eu posso ter uma setinha C, não importa. O tamanho dela é o módulo, ó, pequenininha, um pouco maior, é a intensidade. Também nós precisamos saber o sentido. Não significa que ela tá virada para lá, que ela tá indo para a esquerda, para a direita, né? Tá indo para minha direita. Não significa, ela sempre vai vir nessa posição, tá? O sentido dela, você vai procurar saber se ela está para cima, para baixo, para a direita ou para esquerda. Por exemplo, essa aqui está na inclinada, tá? Que nós vamos ver. Aqui ela tá praticamente para a direita, mas ela tá dando para minha direita um pouco. Aqui tá indo para cima. E também eu tenho que saber qual é a direção que ela tá indo. Se é na horizontal, na vertical, para cima, ou se ela está oblíqua, que a gente pode usar diagonal, essa palavra também. Ou seja, ela está inclinadinha, tanto para lá como para cá, não importa. Então, nós temos essas informações aí dentro de vetor. Então, o vetor é uma setinha. Na matemática, ela significa que é um número que a gente pode medir. Módulo tem um número, ela tem o sentido, se está para cima, para baixo, para direita, para esquerda, e tem uma direção, se está na horizontal, na vertical ou está inclinada, tá bom? Então, essa é a primeira parte de vetor que nós temos que saber. Também não podemos esquecer que o início desse vetor é sempre aqui, é a origem, tá bom? E o final é onde a setinha acaba. Por que nós temos que saber isso aí? Porque geralmente nós vamos precisar ter algumas operações diante aí dessas setinhas. Por exemplo,
né? O que que eu tenho aí, né, nessas setinhas pra gente identificar? Eu tenho vetores, na apostila tem algumas informações, né? Não sei se o que eu tô passando é muita coisa. Equipolentes. Esses vetores equipolentes, ele tem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, o módulo, que é um tamanho desse vetor, a direção desse vetor e o sentido dele são todos iguais. Por exemplo, seria assim, ó, um vetor A, um vetor B, por exemplo, um vetor C. Eles estão na mesma direção, estão oblíquos, estão na diagonal. Eles estão praticamente subindo, então mais ou menos está quase na vertical, né? E eles têm o mesmo tamanho. Ó, o mesmo tamanho. Pelo menos eu tentei desenhar o mesmo tamanho aqui para vocês verem, tá? Esse nome aqui são vetores equipolentes. Eu tenho vetores opostos também, né? Vetores opostos.